Porque o que aconteceu com você não é comum, né? Embora deve. Boa noite, tudo bom com você? Que prazer estar aqui com você novamente. Hoje a gente vai fazer uma live muito especial. Como cultivar hábitos fortes para você ter melhores resultados? Aí sabe que não é só comida, né, gente? Então a gente vai falar um pouquinho. Só que eu tenho uma convidada muito especial, que é a Alessandra Carnívora. A gente já tem assunto para falar. Então a gente vai estar conversando sobre a formação de hábitos, tá, gente? Que é tão importante no processo, né, de emagrecimento, processo de controle de glicemia, processo até de cultivar a própria saúde, né? Porque você mudar a alimentação, mudar seus hábitos, não é só um motivo específico, embora sempre tem algum, né? Quando a gente inicia, normalmente, os mais jovens, eles iniciam por causa da estética, mas em compensação a saúde vem junto, né? E já os mais idosos ou os mais velhos, né, os de mais idade, a gente já procura a saúde, e aí em contrapartida vem a estética junto também. Então assim, por algum motivo a gente sempre começa, só que muitas vezes a gente não persevera, a gente não continua, a gente desiste, a gente, por algum motivo, né, a gente acaba não fazendo mais, e aí acaba desistindo, aí para voltar uma confusão. E a gente vai estar falando disso, como a gente pode fortalecer esses hábitos que a gente dá início, né, para que a gente possa ter melhores resultados, né, para que a gente possa perseverar no que a gente está fazendo para trazer bem para a saúde, tá? Então é só esperar ela aqui chegar para a gente dar início. Enquanto isso, se você puder, por favor, compartilha, manda um aviãozinho para sua amiga, manda para sua lista de contatos, manda para o WhatsApp, enfim, porque vai ser uma live muito interessante, porque além da gente falar sobre essa questão dos hábitos, né? A gente também vai estar falando sobre a dieta carnívora, que é o que ela faz há muito tempo, e ela teve resultados simplesmente espetaculares. Acabou de chegar, e aí a gente vai começar a nossa live. Está chegando. Bora lá. Oi, não tô Estamos combinando, olha só. Deixa eu dar uma ajeitada. Estamos combinando na casa, né? Deixa eu dar uma ajeitada. É que a gente tá tão conectada na coisa que a gente ainda até começa. Isso aí. Dá uma ajeitadinha. Mas eu particularmente eu adoro a rosa, né? Apesar de eu sou morena, a rosa ele não destaca tanto, então eu uso mais pink, assim. Mas eu tenho filha, né? Então eu sou apaixonada por rosa, não tem como. Eu não uso muito, mas ultimamente eu tenho comprado rosa, assim, tenho me modificado. Eu gosto muito de preto, aí eu tenho que sair um pouquinho da seriedade, né? Tem que botar umas corzinhas, dá pra dar uma mudada, pra dar uma vida, né? Então, gente, obrigada, tá, Alessandra, por ter aceitado o convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu te acompanho, claro, né? Quase todo dia estou lá fuçando o teu histórico, fuçando tudo que você faz. Porque o que aconteceu com você não é comum, né? Embora devesse ser mais comum, mais pessoas deveriam experimentar o que você experimentou, que é um milagre da mudança da alimentação, né? Então eu gostaria muito que você se apresentasse, você dissesse o que faz, enfim, o que aconteceu com você, como que você chegou até a gente estar aqui. Tá certo. Então, bom, meu nome é Alessandra, né? O pessoal me conhece às vezes aqui como Kiwi Carnívora. Quando eu entrei no Instagram, o pessoal me conhecia mais como Kiwi Carnívora. Eu faz um ano que estou na estratégia carnívora, né? E a estratégia carnívora me libertou da fibromialgia, né? E eu venho já de anos que eu conhecia já a dieta das proteínas, porque eu trabalhei com isso nos anos 90. Ela não é uma dieta estranha para mim, né? Porque eu trabalhei, deixei uma farmácia de manipulação e a gente trabalhava com médicos que prescreviam a dieta do Atkins. Então eu já tinha experiência, né, na dieta das proteínas. E agora ela retornou para minha vida, depois de, claro, né, de ter passado por uma dieta mais standard, de ter engordado horrores, gravidez e tal. Eu tive um câncer de mama
há 12 anos atrás, fiz quimioterapia, fiz radioterapia, e após isso eu fiquei com fibromialgia. E foi uma luta, né? Foram 12 anos buscando tratamento e nada tirava a minha dor. Mas absolutamente nada. Eu já tinha removido. A fibromialgia, ela é meio que confundida com a parte emocional. Como não tem o diagnóstico, uma coisa que é isso, por causa disso, isso, daquilo. Então, por você não saber, joga para emocional. Não, você tem que ficar menos estressada, né? Aconteceu um problema na família, não pode se estressar. Acaba meio confundido e é ruim para quem tem pessoas que ficam meio chateada, revoltada até, né? Poxa, não é isso, eu não estou estressada, eu não tenho nenhum tipo de problema aqui. E quer saber de alguma solução, vamos dizer. Foi o que eu mais ouvi, Irlande, nos consultórios médicos, tá? Isso é um quadro emocional associado, né, a uma questão de uma como é que eles diziam assim, que eu tinha uma intolerância à dor, né, que a minha sensibilidade era muito grande. E eu ouvi isso o tempo todo, e os tratamentos que me deram foram tratamentos medicamentosos, que me botavam para dormir, antidepressivos, neuromoduladores, remédios para dor de cabeça, eu experimentei de tudo, assim, foi uma busca exaustiva. E por este motivo de essa síndrome ser tida como incurável e ser tida também como uma síndrome emocional, eu fui em busca de informação. E como eu já vinha, né, trabalhando com a área da saúde, eu não sou formada em saúde, mas eu sempre vim rodeada por pessoas da área da saúde, trabalhando com médicos e sempre naquela, né, sempre voltada para a saúde. E aí eu resolvi fazer uma pós em neurociência e comportamento para tentar entender o que estava acontecendo com o meu cérebro. Isso não é possível. Não é possível que eu esteja criando toda essa dor, né? Então, se eu estou criando isso, eu vou descobrir o que está acontecendo para mim resolver. E aí, eu fiz essa pós-graduação e culminou com a pandemia e foi uma sequência de coisas assim que vieram para minha vida. E nessa função de estudar o cérebro, eu comecei a estudar a conexão intestino-cérebro, né? Porque ela está muito associada. E me despertou uma curiosidade grande, né, de entender o que estava acontecendo no meu intestino. Foi aí que eu comecei a despertar um pouquinho. Peraí, isso também pode ser alimentar, né? Porque eu já tinha retirado, na verdade, nesse trajeto todo, eu tinha retirado o glúten há 8 anos, eu já não consumia lactose, eu já estava descobrindo que a caseína também não era, me fazia mal, já sabia o que era permeabilidade intestinal, né? E aí eu fui estudando, fui pesquisando mais a parte de estratégias alimentícias, vi muitos nutricionistas funcionais falando em probióticos, tomei muito probiótico, fiz uma dieta plant-based, assim, no meu último ano, né, foi uma dieta plant-based, e ali, assim, foi o divisor de água para mim, porque todo o progresso que eu tinha feito, de 8 anos, 9 anos, foi por água abaixo em 1 ano. Essa dieta plant-based me botou na cama de novo, como eu estava no início da pós-quimioterapia e tal. Desse gente, tem alguma coisa errada nisso aqui, né? Não pode estar certo. Estou comendo tão bem, um prato tão colorido, né? Tão diverso, assim. E aí, assim, o destino me trouxe, assim, as pessoas que estavam falando sobre a estratégia carnívora e me despertou de novo a tal da dieta das proteínas, que eu já conhecia, e eu entrei de cabeça, assim, eu mergulhei. Eu, cara, eu vou fazer, porque eu já sei que faz bem, porque eu sabia que emagrecia, eu sabia que melhorava o humor, que te dava disposição, que fazia bem, né? Eu já tinha uma experiência, não tinha medo nenhum de entrar numa estratégia carnívora. E eu entrei de cabeça. E quanto tempo depois que você começou a carnívora, você sentiu uma das dores melhorar? Então, em 1 semana, eu já estava sentindo diferença no meu sono e já estava sentindo diferença no enrijecimento, né? O sair da cama para mim sempre foi assim, eu tinha dores nas articulações dos pés, que eu saía, sabe esse sagrinho veinho, assim, se torcendo? Era assim que eu saía da cama. Em 1 semana eu já estava sentindo, de opa, peraí. E aí teve um dia que eu coloquei os pés assim no chão para sair da cama e digo, nossa, meus joelhos estão mais fortes, porque as minhas articulações são diferentes. E aí foi uma progressão. Lógico que todas as dores não sumiram nesse primeiro momento e ainda tem alguns quadros, né, de dor, dependendo dos alimentos que eu consumo, eu ainda estou modulando isso.
Mas foi uma coisa assim, eu conto, as pessoas não acreditam, né? Em um mês, eu já estava outra pessoa. Eu já estava dormindo, eu não dormia, eu acordava várias vezes à noite, eu tinha insônia, eu tinha nuvens mentais, né? Eu tava assim... Eu tinha uma amiga, ela tinha fibromialgia. Por isso, assim, quando você fala, eu sei exatamente o que você passou. Porque, como eu sabia que tudo doía, eu não abraçava ela. Ela me abraçava. Eu não apertava. Eu não passava a mão assim nela. Eu não piscava nela, porque eu sabia que tudo era dor. E aí ela me relatava as dores. Né, Ilânia? Se a pessoa faz isso na igreja, aí as pessoas... irmã, aí tacava a mão assim e tal. Ela é como se fosse uma lixa de prego passando na costa. Quando ela andava, às vezes ela ficava mancando, que era dor, né? Como se tivessem lanças saindo dos quadríceps. Então, assim, ela me contava aquilo, eu ficava muito arrasada, né? Por isso que eu nem triscava. Eu sempre busquei, é uma dor silenciosa, as pessoas não enxergam a tua dor. Isso que é mais frustrante, porque aparentemente você tá bem, né? Mas assim, se a gente fosse, tem uma foto que as fibromialgicas usam, que é uma foto com uns arames farpados nas costas, assim, cheias de hematomas, mas é mais ou menos isso. Porque as dores são de que parece que estão te espetando as costas, as articulações, o corpo inteiro, né? E é uma dor incapacitante, Sim. né? E não bastando isso, tem o enrijecimento. E junto a isso também tem uma questão intestinal. Eu tinha muita dor intestinal, né? O meu abdômen inteiro doía, né? Eu tinha também, eu não cheguei a fazer exame, mas eu deveria estar criando diverticulite, porque eu tinha uma crise, né? Que ficavam umas fisgadas, dependendo do alimento, quando eu consumia, principalmente álcool ou algum fermentado, espumante, eu sentia aquilo ali, parecia que, meu Deus, vai explodir alguma coisa, eu tava com medo de morrer, né? Que você já fica com medo de ir pro médico, né? E aí você começa a fugir. E aí você tenta modular as coisas, mas é uma coisa incapacitante, né? E se libertar, e aí começar a entender. E hoje eu entendo todo o fundamento, né? E eu comecei a estudar. Eu entrei na carnívora, e além de ter o meu conhecimento já da parte cerebral, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o funcionamento do intestino, né? E também sobre a estratégia carnívora. Estou imersa em um ano, assim, aprendendo. A gente faz as lives lá do bate-papo. Cada entrevistado que a gente recebe lá é mais aprendizado, né? Porque pessoas que já têm experiência nisso, e os nossos convidados também, que fazem a carnívora, né? Então a gente começa a ver os resultados e a entender que o teu intestino é tudo, né? Sim. Que se não tem saúde intestinal, não tem saúde cerebral, não tem saúde, não tem. Verdade, e não tem como ter uma saúde intestinal sem passar pela comida, né? Então, precisa aprender a se alimentar. Bom, a gente vai ainda falar sobre carnívora, né? Mas o nosso assunto, gente, como ela falou, ela tem especialidade na parte de neuroplasticidade, né? E aí, o que é uma dificuldade que eu, como profissional, tenho? É de ajudar o meu paciente a permanecer naquela mudança de hábitos, né? Quem nunca começou dieta na segunda-feira, passou um tempo e para. Quem nunca começou atividade física, daqui a pouco paga um ano de academia e vai um mês. E, poxa, a gente não é só comida. Aí eu falei para ela, não, bora tentar falar sobre a questão dos hábitos. O que acontece com o nosso cérebro? Como que a gente pode perseverar, né? Perseverar naquilo? Se existe alguma forma da gente se ajudar nesse aspecto. E aí ela me super propôs, né? A gente vai puxar para esse lado primeiro, depois a gente vai cuidar das coisas da carnívora, tá bom? Tá aí. Vamos lá. Então, assim, isso é o que as pessoas mais me perguntam, porque eu faço a carnívora mais estrita. Eu faço 99% de carnívora. E as pessoas me perguntam como é que você consegue. Como é que você conseguiu? Não sei. E a maior e a maior dificuldade das pessoas é justamente a adesão, né, aos tratamentos, a adesão a uma dieta. Então, assim, para mim poder falar um pouquinho de criação de hábitos, né? O que são, na verdade, os hábitos da gente, né? São nossos comportamentos repetitivos, né?
São as respostas padrão que o nosso cérebro tem, né? E os nossos hábitos são tanto emocionais quanto comportamentais, certo? Então a gente repete padrões de pensamento e a gente repete padrões de atitudes, né? De comportamentos e de pensamentos. Então a gente tem que entender que os hábitos, eles são formados pelo nosso cérebro, né? E por que se cria, na verdade, um hábito, né? Porque o nosso cérebro, ele está envolvido em tudo, né? Desde o teu nascimento, ele está envolvido... Milhares de coisas, né? Ele está envolvido no que tu pensa, no que tu faz e no que tu sente, né? Então, assim, cada experiência que a gente vive, ela fica gravada no nosso cérebro. E a gente começa isso logo no nosso nascimento, né? Inclusive, antes a gente tem até memórias guardadas intrauterinas e que já são estudadas, né? Isso tudo devido ao nosso desenvolvimento cerebral. Então, na verdade, o que ocorre? A gente precisa entender um pouquinho, para a gente entender a formação de hábito, a gente precisa entender um pouquinho desse funcionamento do cérebro. Como é que eu formo esse hábito, como é que ele vem e ele se transforma num comportamento automático. Porque a gente cria um piloto automático, né? A partir de aprendizados. Então, assim, a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é bem simples. Quando a gente aprende a caminhar, né? Você, quando é bebê, você vai levantar, a sua mãe vai te ajudar, você vai primeiro ficar no equilíbrio, depois você vai aprender a botar um pezinho para frente, dobrar o joelho, levantar. E esse movimento todo da caminhada, cada ação, o levantar, o se equilibrar, o colocar o pé um na frente do outro, dobrar o joelho, botar o calcanhar no chão, dar um passo e seguir numa marcha, isso forma uma rede neural, porque tem neurônios ali acendendo e se conectando uns com os outros. Então cria uma malha que se chama uma rede neural, né? Essa rede neural é formada para tudo. Nós temos rede neural para tudo que a gente aprendeu na nossa vida. Então esse ato do caminhar, ele foi formado lá nos primeiros passos e depois ele também foi utilizado para você aprender a correr, né? Ou quando você foi andar de bicicleta, também você já pegou uma parte dessa rede. Então você vai reforçando essa rede, ela vai se fortalecendo cada vez mais. Um exemplo assim, que eu gosto muito de usar é o dirigir, né? Quem dirige aí sabe o suplício que é. Aí a gente, tipo assim, não, tem que dar na embreagem, passa a primeira, aperta o acelerador de embreagem, aí passa a segunda, aí você tem que aquilo repetindo. Aí, depois de um tempo, tipo, eu saio da minha garagem que é apertada, se bobear, eu saio com o telefone, passando o batom e saindo da garagem. Porque todo aquele esquema de marcha, já tá nessa rede aí. Exato. Né? Já não funciona mais, já ali já tá automático. E até porque o cérebro ele precisa economizar energia. Imagina a gente ter todo o mesmo trabalho. Aí. Desculpa. Não, você vai chegar, ter que fazer todo esse trabalho de novo. Cada vez que a gente fosse dirigir, né? Desculpa. Não, mas é exatamente isso. E assim, eu vou pegar esse teu exemplo do dirigir também e presta atenção. Se você for focar em sair da garagem e fazer a manobra, você bate no muro. Porque o piloto automático, ele tá tão melhor que você, que se você for prestar atenção, você erra, né? Então, assim, esse é o nosso cérebro, né? E ele faz isso justamente pela economia de energia, né? O nosso cérebro, ele é um órgão que pesa 2 quilos em média e ele utiliza 25% da energia que nós temos disponível no corpo. Então, assim, é um consumo muito alto, né? Para um órgão tão pequeno. E o nosso cérebro, na verdade, ele é um órgão de sobrevivência, né? Ele é um detector de ameaças, né? E que a prioridade dele é te manter vivo, a prioridade é sobreviver. E esse piloto automático, que é formado, ele é já uma característica desse cérebro primitivo, né? Reptiliano, vamos dizer assim, desse sistema emocional que a gente tem, que é um sistema mais primitivo, e ali estão todas as informações necessárias para a nossa sobrevivência,
né? Então, ele vai economizar energia, porque ele precisa de muita energia para funcionar, para te manter vivo. Essa é a prioridade, né? Tanto assim que quando você está num momento de muito estresse,